Tudo bom, pessoal? Estamos aqui na segunda parte da nossa aula sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para quem está chegando agora, tem um outro vídeo, tá? Antes aqui, que tem a introdução, a primeira parte dessa aula, né? Então só clica ali. Né? Para quem não me conhece, eu sou Rogério Vidal Cunha, juiz de direito, professor de Direito Tributário e Processo Civil. Né? E para quem está chegando agora, não está inscrito no canal, não deixa de te inscrever no canal, ativa as notificações, deixa o like e deixa um comentário aí para eu poder ver a tua dúvida, ver se tu gostou da aula, se não gostou da aula, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente. Vamos seguir então falando do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Olha só, a legitimidade. O incidente ele vai ser instaurado a pedido da parte pelo Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. O juiz, no âmbito do processo civil, não pode decretar a desconsideração de ofício. Isso é importantíssimo, principalmente para quem advoga, que o juiz não vai suprir a omissão da parte. Então, se a parte não pedir incidente de desconsideração, mesmo que seja evidente, o juiz não vai fazê-lo. Vamos lá, então vamos começar com as questões processuais. Primeiro de tudo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não guarda autonomia. Ele não pode ser instaurado sem que exista uma ação anteriormente ajuizada. Por isso que o Código fala incidente de desconsideração. É algo que tramita de forma incidental, ou seja, paralela a uma ação que já existe. Então, não existe um incidente de desconsideração da personalidade jurídica antecedente. Ele sempre será incidental. Segundo, ele é uma hipótese de intervenção provocada. Na intervenção de terceiros, eu tenho hipótese de intervenção de terceiros provocadas e voluntárias. E provocadas são chamamento ao processo, denunciação à lide e incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Voluntária é a assistência. O assistente ele pode, esponte própria, por sua própria vontade, pedir para ingressar no processo. Ele não vai ser chamado. Ou o assistente entra ou ele não entra. O juiz não vai convocar. Aqui ela é provocada, ou seja, o juiz vai convocar os terceiros. O Código de Processo Civil expressamente passou a prever a desconsideração da personalidade jurídica na modalidade reversa. O que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica reverso? É quando eu tenho o patrimônio do sócio sendo transferido do sócio para a sociedade. Então, quando se vai buscar o patrimônio do sócio numa ação promovida contra o sócio, uma ação pessoal dele, ele não tem patrimônio porque esse patrimônio foi transferido para a sociedade de forma indevida. É uma hipótese de confusão patrimonial. É muito comum de acontecer no âmbito do direito de família. É muito comum, nós temos aí uma crise de honestidade, muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de se comportar minimamente de forma ética e acabam prejudicando os seus cônjuges e muitas vezes pior, prejudicam os filhos, né? Que não tem nada a ver com essa história, acabam tendo o seu sustento um pouco prejudicado. Mas é comum na vara de família que o cônjuge, para tentar fugir da partilha de bens, ele adquira bens em nome da sociedade, bens que são de uso do casal, que não são bens societários, são bens pessoais. Então é muito comum você pegar a procuração da mulher, com a procuração ele compra um imóvel, só que ele não compra esse imóvel em nome dele, ele compra esse imóvel em nome da sociedade. Então o comprador não é o Rogério, o comprador é a Rogério Cunha Produções Artísticas, é limitada, por exemplo. E quando vai se fazer a partilha, esse sujeito diz, eu não tenho patrimônio nenhum, quem é dono desse sítio é a sociedade. Nesse caso, o juiz desconsidera a separação patrimonial de forma inversa. Em vez de buscar o patrimônio do sócio, ele vai buscar o patrimônio da sociedade. E é admissível no âmbito dos juizados especiais. É a única intervenção de terceiros admissível no âmbito dos juizados especiais, por força do artigo 1062 do Código Civil Brasileiro. Aqui eu tenho duas espécies de desconsideração que são importantes. Uma eu falei ontem no meu Instagram, quer dizer, meu Instagram está sempre antecipando, que é a chamada desconsideração expansiva. Quem fala muito disso aqui muito bem é o Pablo Stolze. No livro dele,
A letra tá horrível. Mas o Pablo Stolze, no livro dele, ele fala sobre a desconsideração expansiva. Desconsideração expansiva é aquela que atinge o sócio oculto. É aquele sujeito que formalmente não integra a pessoa jurídica, ele não é sócio, mas, de fato, ele exerce a gerência, a administração e o controle dos rumos daquela sociedade. Os sócios efetivos são aquilo que a gente chama, no linguajar comum, de laranjas. São laranjas. Eles simplesmente estão ali, mas talvez nem saibam que estão ali. Às vezes o patrão chega para o empregado e diz, olha, assina que isso aqui vai melhorar a tua vida, você assina, vira sócio. E quando vai se buscar os sócios, não tem nada, são funcionários em verdade. Então, na desconsideração expansiva, eu expando para além do quê? Além do formal, além do contrato. Eu vou buscar a responsabilidade patrimonial de fato de quem, ainda que não exerça poderes jurídicos, ou seja, formais no contrato social, ele exerce poderes de fato. E a outra é a desconsideração em cadeia ou sucessiva. Desconsideração sucessiva é aquela em que ocorre quando, depois do deferimento da desconstituição direta, eu vou pedir nova desconstituição para os sócios da pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem um caso que eu tive, que eu apliquei pela primeira vez a desconsideração sucessiva. A parte foi lá e pediu a desconsideração da personalidade. Foi deferida. Teoria menor do Código Consumidor. Veio o contrato social, quem eram os sócios da pessoa jurídica? Outras pessoas jurídicas. Então, assim, o sócio da empresa Rogério Cunha Limitada era a Rogério Cunha Incorporações. Então, na desconsideração sucessiva, eu desconsidero a personalidade da sociedade que é ré e eu vou em cadeia desconstituindo as sociedades que compõem a sociedade desconstituída. Então, o sócio é uma pessoa jurídica, eu desconstituo a personalidade jurídica do sócio até o momento que eu vou chegar numa pessoa natural. Até o momento que eu vou chegar numa pessoa natural. Claro, isso partindo da premissa que o sócio pessoa jurídica não tenha patrimônio, né? Se ele tiver, não vai haver necessidade. Então, eu desconstituo a personalidade jurídica da Rogério Cunha Participações Artísticas e o sócio dela é a Rogério Cunha Atividades Limitada. Bem, ora, vai no Bacenjude da Atividades Limitada, pagou a dívida, não precisa. Foi lá, pesquisou bens na pessoa jurídica, na segunda pessoa jurídica, não tem nada, desconstitui em cadeia, ou sucessivamente, até chegar na pessoa natural, que vai responder pela obrigação. Vamos lá. Qual é o procedimento do incidente de desconsideração? Eu tenho dois procedimentos. Um praticamente desconhecido. Desde a vigência do novo código, eu nunca vi ninguém aplicando. Acho que seria uma belíssima sugestão para quem advoga, que é o requerimento formulado na petição inicial. Se na própria petição inicial eu já digo que essa pessoa jurídica praticou um desvio de finalidade, existe confusão patrimonial e insuficiência, e, portanto, eu já quero citar os sócios, eu já quero desconstituir os sócios, eu vou incluí-los na sentença, na petição inicial. Então, é possível requerer na própria petição inicial. Nesse caso, dispensa-se a instauração do incidente se ela for requerida. Nem precisa instaurar o incidente, porque já está na petição inicial. Nesse caso, vai ser citado o sócio ou a pessoa jurídica. Vejam, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Esse ou aqui, tomem muito cuidado. Esse ou aqui é um ou que não quer dizer alternativa. Por que aqui o código diz sócio ou a pessoa jurídica? Quer dizer que se eu citei a pessoa jurídica, eu não preciso citar o sócio? Não. É que como eu tenho a desconsideração direta e a desconsideração reversa, na desconsideração direta eu vou citar o sócio. Mas na desconsideração reversa eu vou citar a pessoa jurídica. Esse ou aqui quer dizer o sócio, se for desconsideração direta, ou a pessoa jurídica, se for desconsideração reversa. O incidente requerido na própria petição inicial
ele vai ser resolvido na sentença ou na decisão de saneamento e organização. Qual é a relevância disso? Por que eu estou dizendo isso? Vai ser aqui ou aqui? Porque o juiz, se o juiz resolver na sentença, o recurso cabível vai ser o recurso de apelação. Ah, Rogério, mas o código diz que cabe agravo. Sim, cabe agravo quando for resolvido por decisão interlocutória. Em que hipótese? Caso o juiz decida na decisão de saneamento. O juiz pode, ao sanear o feito, dizer, olha, eu não estou satisfeito da existência da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, então eu rejeito o incidente de desconsideração e julgo extinto sem julgamento do mérito em relação aos sócios. Reconhece a ilegitimidade passiva do sócio. Nesse caso, vai ser resolvido por agravo. Mas ele pode não sanear o processo, por caso de julgamento antecipado, e decidir na sentença. Se o juiz decidir na sentença, o recurso cabível será a apelação e não o agravo. Então tomem cuidado com isso, e grande parte muitos livros, especialmente os livros mais simples de resumos, não costumam trabalhar com essa diferença. Vamos lá, então aqui. Agora a mais complexa, que é o requerimento de forma incidental, que é 99%. Hoje, na minha experiência, 100%, mas acredito que na experiência geral do Brasil, 99%. Bom, primeira coisa, quando cabe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Em todas as fases do processo. De conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extra. Então, eu posso tramitar toda a demanda contra a sociedade e lá no cumprimento de sentença eu percebo que não tem patrimônio e peço a desconsideração. Ou eu já posso antever no processo de conhecimento que aquela pessoa jurídica não tem patrimônio e já requeiro no próprio processo de conhecimento o incidente de desconsideração. No título executivo, a qualquer momento. A instauração do incidente suspende o processo. Suspende o processo até o seu julgamento. Por quê? Porque é uma questão da própria legitimidade desses sócios. Salvo tiver sido requerido na inicial. Se tiver sido requerido na inicial, o processo vai seguir normalmente porque vai ser uma hipótese de litisconsórcio. O interessado, como é que eu formulo o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Primeiro, demonstre o preenchimento dos pressupostos legais. Vejam, ainda que o código fale demonstre, não devo entender como uma demonstração cabal já na petição inicial. A parte tem que indicar os pressupostos legais específicos. Então, se é uma ação fundada na teoria menor, eu tenho que provar ou alegar a insolvência da empresa. Agora, se é a teoria maior, eu tenho que, no mínimo, indicar para o juiz com precisão onde existe o abuso de direito. Então, aqui, esse demonstrar, até porque o próprio código permite a instrução, então não teria que demonstrar aqui. Mas aqui ele tem que, no mínimo, trazer para o juiz elementos de convicção. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Vejam, aqui de novo, estou voltando para repetir. O sócio ou a pessoa jurídica não quer dizer que seja facultada a citação. Citei a pessoa jurídica, não precisa citar os sócios. Tem de citar. Esse ou aqui dependendo se for direta, onde vai citar os sócios, ou reversa, onde vai citar a pessoa jurídica. E aqui é uma jogada que eu falo, assim, uma coisa que eu falo que muita gente não pede. É possível a concessão de tutela provisória no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que o juiz antecipe os atos de execução contra os sócios, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que no caso, olha só, a existência de fortes indícios de confusão patrimonial, ocultação de bens e dilapidação de patrimônio. Mas vejam, fortes indícios. Aqui, para pedir a tutela antecipada, não basta eu alegar que teve uma dissolução irregular ou alegar que tem confusão patrimonial. Aqui sim, para ter a tutela provisória, tem que fornecer um mínimo dos mínimos de elementos. Vamos lá. Procedimento. Concluída a instrução,
será resolvido por decisão interlocutória. Sempre. Se for incidente, sempre por decisão interlocutória. Se for instaurado na petição inicial, pode ser por sentença ou decisão interlocutória. Mas, se for instaurado de forma incidental, sempre vai ser resolvido por decisão interlocutória, da qual vai caber agravo de instrumento. Bom, qual é o efeito da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica? É a declaração de ineficaz da alienação de bens e a declaração de ineficácia da separação patrimonial. Basicamente, o que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica faz é isso. Ele ignora, levanta o véu corporativo, para usar a expressão que se usava bem desde o direito americano, e vai buscar o patrimônio do sócio. Portanto, a pessoa jurídica continua existindo. Só que a separação patrimonial é ineficaz. E ela tem efeito retroativo, porque o código diz que, sendo procedente, serão considerados ineficazes os atos de alienação ou alienação de bens que tenham sido ouvidos em fraude de execução. Então, vejam, o efeito dela é separar patrimonialmente, ou seja, levantar a separação patrimonial, e com isso eu posso buscar os bens diretamente do sócio. E mais, se o sócio nesse período alienou bens para terceiros, essa alienação vai ser ineficaz. E aqui, para a gente encerrar a nossa aula, uma coisa extremamente importante que o STJ esse ano decidiu que não é cabível a condenação em honorários em incidente processual, ressalvados casos excepcionais. E como no incidente de desconsideração não tem previsão, não cabe sucumbência. Por isso que o Rogério aqui recomenda para instaurar um incidente na petição inicial. Porque se lá tiver sentença, na sentença vai ter a condenação. No incidente, não tem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, aponta aí o teu celular e clica aqui para o nosso QR Code. Ou na descrição do vídeo também vai ter o meu Linktree com todas as minhas redes sociais. Não deixe de te inscrever no vídeo, deixar o teu like, o teu comentário e até o nosso próximo vídeo. Opa, deixa eu me perder aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.